Graça e paz, meus irmãos. O vídeo de hoje nós iremos ler o livro de João, capítulo de número 8, né? Nós iremos fazer o livro de João, capítulo 8, em duas partes, tá? Na primeira parte eu vou falar. A palavra de Deus diz que Jesus ele estava ensinando no templo, quando de repente chegou fariseus, né? E eles trouxeram ali uma mulher, e eles disseram, olha, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei de Moisés manda que tais sejam apedrejadas, né? Então, na verdade, o que os fariseus queriam era pegar Jesus numa palavra. Por quê? Porque como eles não achavam e não viam em Jesus nenhum erro, nenhuma falha, para que pudesse nele acusá-lo para poder matá-lo, eles tentavam de alguma forma fazer com que Jesus caísse em algo, ou pecasse de alguma forma, ou então desfazesse a lei de Moisés, porque assim eles poderiam ter um motivo para matar Jesus, né? E o interessante é porque nós lemos o texto, nós vemos que o propósito dos fariseus não era de ensinar a lei, ou de fazer com que a lei se tornasse vivida ou conhecida, não. Eles queriam era pegar Jesus numa palavra, né? Isso mostra como eles interpretavam a própria lei, né? Como eles não tinham, eles não viviam, né? Eles eram realmente, como Jesus disse, hipócritas, né? Então, nós iremos ver que no desenrolar bíblico, uma das maiores dificuldades de Jesus não eram os pecadores, né? Você não vê Jesus ele brigando com os pecadores, Jesus discutindo com o pecador, não. Você vai ver Jesus discutindo com os religiosos, com aquelas pessoas que não acreditavam e não queriam receber a verdade da palavra de Deus, né? Então, eles vão tentar Jesus, só que Jesus ele é muito inteligente, muito sábio nas suas palavras, né? Jesus ele sabia se desenrolar, né? Tanto que Jesus ele não era pego por nenhuma palavra. Por quê? Porque Jesus ele sabia o que fazia. E o interessante é porque Jesus ele tinha a total consciência da sua missão, né? Muitas das vezes nós, no decorrer da nossa vida, a gente tem uma dificuldade sobre o que Deus nos chamou, sobre o que nós somos chamados a fazer. Só que nós vemos em Jesus, né, a forma de que alguém que tinha o conhecimento daquilo que ele foi chamado, tinha o conhecimento daquilo que Deus tinha feito para ele, ele sabia o propósito, desde pequeno, ele já conhecia o propósito de Deus para a sua vida, né? Então ele veio com um propósito na terra. Então, quando nós lemos o livro de João capítulo 8, nós vamos ver que eles vêm para tentar tirar Jesus do foco, tirar Jesus do propósito. E talvez se Jesus ele tivesse errado de alguma forma, tivesse feito alguma decisão errada, né? Ele poderia até ser morto antes do tempo, mas Jesus ele tinha sabedoria, então ele sabia, ele tinha um conhecimento do seu propósito, ele sabia para que existia um tempo, né? Ele mesmo fala, né, que seus irmãos no capítulo de número 7 vão dizer, olha, se tu és o Filho de Deus, sobe lá à festa dos tabernáculos, te mostra ao mundo, te apresenta-te ao mundo. Jesus disse, olha, a minha hora não é chegada, mas a hora de vocês sempre está pronta. Então, ou seja, Jesus tinha um discernimento de tempo, porque ele entendia o seu propósito, né? Por isso que é sempre importante nós entendermos o nosso propósito, porque quando nós compreendemos o nosso propósito na Terra, nós entendemos a questão do tempo, nós sabemos que existem ciclos, né? Então Jesus ele tinha esse entendimento. E os fariseus, eles trazendo aquela mulher, só que eles queriam pegar Jesus. Por quê? Porque na lei diz que tais sejam apedrejados, ou seja, na lei diz que tanto o homem como a mulher, eles deveriam ser apedrejados. Ora, se os dois, se a mulher, eles dizem que a mulher foi pegada no próprio ato adulterando, significa que o rapaz também estava lá. Por que não trouxeram o rapaz, né? Por que só levaram a mulher, não levaram o homem? Então, ou seja, já é uma distorção. Então, o que o povo queria era que os fariseus queriam era que Jesus errasse para que o povo visse, porque Jesus falasse, então, se a lei manda, então pode apedrejar. Só que aí eles depois iam ter do que falar de Jesus, eles iam dizer, olha, mas a lei disse que tem que matar os dois e ele mandou matar só um. Então, eles queriam pegar Jesus em alguma palavra, né? Só que Jesus ele é usado de sabedoria através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a própria sabedoria. Nós sabemos que a filosofia, ela estuda a sabedoria. A filosofia quer dizer amigo da sabedoria. Porém, Jesus, Deus, ele é a própria sabedoria, né? Tanto que a palavra de Deus diz em Tiago que aquele que quer sabedoria, peça a Deus, né? Que sem dúvida dá sabedoria para aquele que pede, né? Então, nós vemos que o povo estava ali olhando para Jesus, Jesus ele se começa a escrever no chão, e ele está ali escrevendo, a Bíblia não diz que ele estava escrevendo, mas diz que ele estava escrevendo no chão, e Jesus ele falou, aquele que não tem pecado,
atire a primeira pedra. O interessante é que a Bíblia diz que a consciência deles falou, olha, você não pode atirar. Por quê? Por que você não pode atirar? Porque você também tem pecado. Então, eles começaram a entender que eles também tinham pecados. E pelo fato de que eles também tinham pecado, eles não poderiam apedrejar aquela mulher que tinha pecado. Veja que Jesus não está aceitando o pecado dela. Jesus não está dizendo, olha, você pode pecar, você tem liberdade. Não. Jesus não está dizendo que ela pode pecar. O que Jesus está dizendo é quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Como os fariseus, eles também tinham pecados, né? E há quem diga, né, que esses fariseus eles também viviam algumas práticas erradas, eles eram realmente hipócritas. Então, a consciência deles acusava eles de que aquilo que eles estavam vivendo não era verdade, não era a palavra de Deus. Eles tinham pecados, então por isso que eles não poderiam atirar pedra. Então, a Bíblia diz que eles começaram a soltar as pedras de um por um. Né? Por quê? Porque eles tinham pecado, eles não podiam atirar. Né? Então, a Bíblia diz que eles todos vão embora, e quando eles todos vão embora, a Bíblia diz que Jesus ele olha para a mulher e fala, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te acusou? É interessante que a palavra diabo na Bíblia, do grego, significa caluniador. Se tem alguém que gosta de caluniar, irmãos, esse alguém é o Satanás. O diabo ele veio para várias coisas, e uma delas é para acusar, né? Por isso que Jesus ele é o nosso advogado. Por quê? Porque ele nos defende das acusações do diabo, porque o diabo é acusador. O diabo ele vai nos acusar, o diabo ele vai nos colocar mentiras na nossa cabeça, vai tentar nos dizer que nós não somos filhos de Deus, assim como ele tentou fazer com o próprio Jesus, que era filho de Deus, né? Então, Jesus olha para a mulher e diz, mulher, cadê os teus acusadores? Cadê aqueles que te acusavam? Cadê aqueles que te condenavam? Nenhum te condenou. Nem eu também te condeno. Porém, vai e não peques mais. Sabe? O que nós precisamos não é somente de uma ajuda emocional, mas o que nós precisamos é realmente que o Espírito Santo venha nos convencer dos nossos pecados, que o Espírito Santo venha nos transformar de uma maneira de dentro para fora, porque a mudança do Espírito Santo ela vem de dentro para fora. A mudança do Espírito Santo não é algo que nós mudamos de fora para dentro, né? Porque o homem pode mudar de fora para dentro, mas o Espírito Santo, ele muda de dentro para fora, né? Tanto que Jesus, ele olhando para a mulher samaritana em João capítulo 4, ele diz, olha, vai jorrar água de dentro para fora. Por quê? Porque a transformação do Espírito Santo, ela começa de dentro. Sabe, quando o Espírito Santo começa a nos incomodar, quando o Espírito Santo começa a nos dizer, olha, o que você está fazendo é errado, você não deve fazer isso. Quando o Espírito Santo começa a nos dizer, olha, falar mal do irmão é errado, olha, pegar isso que não é seu é errado, olha, comprar e não pagar é errado. E o Espírito Santo ele vai nos convencendo daquilo que é errado, porque esse é o papel do Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo ele viria para nos convencer do pecado. Então, ou seja, quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Então Jesus ele disse para a mulher, vai, mas não peques mais. Ou seja, o Espírito Santo, Jesus, ele vem nos convencer do pecado, né? Então, quando nós entendemos que Jesus ele não condenou a mulher, ele não quis dizer que ele aceitou o pecado dela, mas ele disse, olha, vai, não peques mais. Quando nós lemos do paralítico do tanque de Betesda, no capítulo 5 de João, a Bíblia diz que ele ficou curado, mas Jesus outra vez encontra o paralítico no templo, e ele olha para o paralítico e vê, tu está curado, não está? E o paralítico diz, sim, Senhor, eu estou curado, agora não peques mais, para que não te suceda algo pior. Então, ou seja, que nós possamos entender que muitas vezes não, sempre, o pecado ele vai nos afastar de Deus, o pecado ele vai nos tirar da presença de Deus, mas nós podemos nos achegar com confiança ao trono da graça, porque Deus, Jesus, Deus ele prova o seu amor, ele enviou o seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E é através de Jesus que nós temos paz com Deus, é através de Jesus que nós podemos agora vencer o pecado, porque a graça de Deus é o poder de vencer o pecado, né? Já dizia o pastor José Brandão que
A graça de Deus é o poder para vencer o pecado, né? Então, que nós possamos entender que debaixo dessa graça nós temos a autoridade de vencermos o pecado, nós temos a autoridade de lutarmos contra o pecado, né? Então, nós precisamos entender que Deus ele não veio aceitar o nosso pecado, mas ele veio nos livrar do pecado. Porque essa é a verdade do Evangelho. O Evangelho não veio trazer em nós conforto, o Evangelho veio nos trazer confronto. Porque somente através do confronto que nós somos transformados. Se nós não formos confrontados pela palavra, nós não vamos ser transformados. Certo pastor amigo meu, ele diz que a graça que não te muda, essa não te salva. Então a graça que não pode mudar as pessoas, a graça que não faz com que as pessoas sejam transformadas, essa graça não serve para te salvar. Porque a graça de Deus, ela vem nos confrontar. Jesus, ele não condenou a mulher, mas ele disse, olha, não peques mais. Vai, não peques mais. Então, essa é a mensagem de Deus para a nossa vida de hoje, vai, não peques mais. Se caso a gente cometeu algum pecado, cometeu algum erro, nós temos que lembrar que nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Às vezes que é Jesus Cristo, o justo. Então, se tem alguém que é justo, é Jesus. Então, se nós pecamos, se nós acabamos por alguma situação cometendo alguma falha, que nós possamos agora nos arrepender diante de Deus e possamos agora voltar a praticar as primeiras obras, né? Porque ele diz, lembra onde caíste, volta a praticar as primeiras obras. Então, que Deus possa nos ajudar, que o Espírito Santo possa todos os dias nos convencer do pecado, que o Espírito Santo possa todos os dias nos ajudar, nos alertar, nos mostrar, abrir a nossa visão, para que nós possamos ver as coisas erradas e podemos mudar, ter uma metanoia, uma mudança de direção, né? Que Deus possa abençoar a nossa vida. Em Cristo Jesus, graça e paz. Até mais tarde.